Olá pessoal, vamos dar início então na nossa videoaula 8 da disciplina de transformadores elétricos do curso de graduação em Engenharia Elétrica da UFSJ, tá? Nas últimas aulas a gente estudou o conceito de transformador ideal, né? Um transformador sem perdas, onde a gente tinha aí a permeabilidade do núcleo, a gente assumia ela como infinita. Isso queria dizer, né, que a relutância tendia a zero e não existia aí, né, uma corrente de excitação. O transformador não demandava uma corrente de excitação para o estabelecimento do fluxo, né? Dessa forma, a corrente que era drenada aí do primário era a corrente do secundário, né, da carga, porém refletida, né, considerando aí as relações de espiras. Bom, nessa aula a gente começa a tratar da modelagem do transformador ideal, do transformador real, que é um transformador com perdas, né, que é a modelagem mais correta, né, a ser considerada nas análises de circuitos e sistemas elétricos, tá? Bom, então a gente começa nessas primeiras, né, videoaulas, nessas e nas seguintes, a discutir um pouquinho como a gente pode modelar cada tipo de perdas. E quais seriam essas perdas? Primeiro, as perdas nos enrolamentos por efeito Joule. O que isso significaria, né, para nós, né? Se você tem lá o seu transformador, né, e aqui os enrolamentos, né? Esses enrolamentos, eles possuem uma determinada resistência, né? E aí essa resistência, ela implica em perdas de aquecimento, perdas por efeito Joule, perdas de potência ativa, tá? Depois, vem as perdas no núcleo, também por efeito Joule. Quais seriam essas perdas? São aquelas ocasionadas por correntes de Foucault ou correntes parasitas, e também as perdas por esterese magnética. São perdas ativas de potência, né, watt, né, que ocorrem no transformador. Além dessas perdas por efeito Joule, também existem as perdas por dispersão de fluxo magnético, né? A gente considerava que todo fluxo magnético ali criado pela corrente, induzido ali pela corrente do primário, ele concatenava o secundário. E a gente vai ver que não, que existem perdas por dispersão de fluxo tanto no primário quanto no secundário, né? Isso quer dizer, né, que além desse fluxo que se estabelece no núcleo, a gente tem perdas aí de dispersão pelo ar, né, de fluxo, tanto no primário quanto no secundário. Por fim, a gente tem uma parcela de corrente que é drenada do primário necessária para magnetizar o núcleo, para criar o fluxo mútuo, né? Então a gente tem aí os tipos de perdas, os fenômenos a serem modelados nos transformadores, né? Os efeitos físicos, aonde a gente depois vai entender melhor, né? Que as perdas por efeito Joule, elas são aí perdas de potência ativa em watt, né? O watt. E as demais perdas por dispersão de fluxo e efeito da corrente de magnetização ou excitação, né, elas estão aí associadas à potência reativa que é perdida, que é demandada pelo transformador para o seu funcionamento, tá? Bem, então vamos começar aqui a dar uma olhadinha, né, nessas questões. Vamos, nesse momento, modelar a dispersão de fluxo no transformador. Como que a gente poderia modelar essa questão, né? Então a gente tem aqui uma figurinha, né, aonde parte dessa figura vocês já conhecem, né? É o primário alimentado por uma tensão V1, né? E aí a gente estabelece uma corrente no primário I1, né? Essa corrente, ao percorrer a bobina do primário com N1 espiras, vai
induzir uma tensão E1, né? E também um fluxo magnético mútuo, tá? Esse fluxo, ao percorrer, né, o núcleo e concatenar a bobina do secundário com N2 espiras, ele vai o quê? Vai, novamente, induzir uma tensão E2, né? E estando esse transformador alimentado com uma carga, seja resistiva, indutiva, capacitiva ou mista, né? Ele vai induzir uma corrente diferente de zero no secundário, né? Bom, e também temos aí as tensões V2 de terminal. Bom, é interessante observar que aqui em laranja agora estão modelados os fluxos, né, que são dispersos no primário e no secundário. São fluxos aí que são dispersos pelo ar, né? A gente ainda não chegou nos aspectos construtivos do transformador, mas o transformador ele tem um núcleo, né, com seus enrolamentos, e ele é imerso dentro de uma carcaça com óleo, que tem aí propriedades de isolamento e refrigeração, né? E o problema é que parte desse fluxo ele é disperso, ele não concatena todo o núcleo, né? A gente vai discutir isso melhor nos aspectos construtivos. Bom, sendo assim, torna-se extremamente importante modelar tais dispersões de fluxo, porque são perdas, né? Então, quais são os fluxos que a gente tem? Tem o fluxo mútuo, que φm, que concatena ambos os enrolamentos, né? E os fluxos de dispersão, né, no ar, o φL1 no primário e o φL2 no secundário, né? Bom, se a gente fizer uma análise desses fluxos, né, a gente consegue ver que o fluxo 1, né, ele que concatena enrolamento primário, que está associado à tensão V1, tá? A gente chama ele aqui de φ1 de T, tá? φ1 de T, tá? E a gente tem esse fluxo como a soma do fluxo de dispersão φL1 e o fluxo mútuo φm, né? A gente vai ver que no primário, depois, está associado a uma tensão V1, a tensão terminal, a uma determinada tensão de dispersão de fluxo, que eu vou chamar de EL1, queda de tensão, e aqui a tensão ali que é induzida, né, nos enrolamentos, né? Da mesma forma, a gente tem um fluxo total que concatena o secundário, né? E, novamente, a gente tem aqui o fluxo 2, que vai estar associado a uma tensão V2 terminal, e um fluxo mútuo, né? Que enlaça ambos os enrolamentos e que vai estar associado a uma tensão que a gente vai chamar de E2, que a gente já havia aí discutido anteriormente. O que aparece agora, né, é um fluxo, né, de sinal negativo devido à lei de Lenz, que vai estar associado aí a uma dispersão de fluxo L2. Bom, esses sinais que a gente coloca vai se tornar mais claro mais para frente, tá? Onde a gente modelar todos os efeitos de queda, né, do nosso transformador, queda de tensão, tá? Bem, então vamos discutir um pouquinho sobre as tensões induzidas nos enrolamentos. Bom, desprezando as resistências nos enrolamentos, né, lembrando que a gente está focando somente na modelagem das perdas por dispersão de fluxo, então a gente ainda não está considerando o efeito Joule, as perdas por efeito Joule e correntes de excitação, não estamos ainda discutindo isso, tá? Nesse caso, vamos focar somente aí na modelagem da dispersão de fluxo no primário por enquanto. Olha, essa tensão aqui, V1, ela é justamente o quê? N dφ1 dt. Só que o dφ1 ele é uma soma do fluxo disperso φL1 e do fluxo mútuo φm. Ao separar
essas expressões, né, a gente chega aqui em duas componentes para essa tensão V1, que a gente vai denominar de E1, está associado a essa daqui, nessa N1 dφm dt, né? E o EL1, que está associado à queda de tensão por dispersão de fluxo, está associado ao φL1, né? E aí tem a denominação, né, que o E1 é uma tensão induzida no primário, né? E o EL1 é uma queda de tensão devido à dispersão de fluxo no primário, tá? A gente vai entender, vai seguir isso daí. E depois no secundário, a gente tem a mesma coisa. A gente tem uma tensão terminal V2, né, que está associada ao N2, que multiplica o dφ2 dt. O φ2 é o fluxo, né, no secundário, que é composto aí pela parcela de dispersão mais a parcela de fluxo mútuo. Se a gente separar, né, as duas componentes, a gente chega aqui N2 dφm dt menos N2 dφl dt, L2 dt. Tá? Bem, basicamente agora a gente tem então uma componente que é a tensão induzida no enrolamento pelo fluxo mútuo e uma tensão aí que é causada, né, uma queda de tensão na verdade, né, menos L2, causada aí pela dispersão de fluxo no secundário. Denominando então, a gente tem a tensão E2 como a tensão induzida no secundário pelo fluxo mútuo, e a tensão L2 aí é uma queda de tensão, na verdade, devido à dispersão de fluxo no secundário. Bom, existe aí uma forma da gente entender, né, bem didática, o que está acontecendo aqui, né? Então, você considera aí as expressões anteriores do primário quanto do secundário, e a gente vai poder modelar o nosso transformador da seguinte forma, em termos de quedas de tensão, tá? A gente tem a tensão aqui, né? V1, certo? A gente tem aqui uma queda de tensão no primário, devido à dispersão de fluxo, que eu vou chamar de EL1, tá? Estou tirando aí o índice T, né, entre parênteses, mas fica subentendido, que é variante do tempo, né? Aqui, a queda a tensão induzida é 1, isso daqui você já aprendeu anteriormente, né, nas relações de tensão do transformador, tanto E1 quanto o E2, né? E aqui agora a gente tem o quê? Uma queda também, nesse sentido. L2 e aqui a tensão terminal V2. Então você observa que a gente acabou aqui de modelar, né, em termos de quedas de tensão e tensões, o que está acontecendo no transformador quando a gente considera a dispersão de fluxo. Basicamente, a dispersão de fluxo, ela está associada a quem? A quedas de tensão aqui, ó. Tá? Isso é muito importante a gente, né, guardar em mente esses efeitos físicos, né? Que a dispersão ela está associada a uma queda de tensão, tanto no primário quanto no secundário, né? Então a gente observa que se a gente alimenta aqui o primário com uma tensão V1, tá? Obviamente, a tensão que vai chegar lá na induzida, né, E1, né, e V1 serão diferentes, porque terão aí alguns efeitos nesse caminho aqui, né? No caso aqui, que a gente acabou de modelar, é a dispersão de fluxo no primário, tá? Então é isso daí, é a primeira interpretação que a gente precisa ter, tá? Bem, já considerando que a gente conhece algumas relações de tensão e corrente, observe que essa caixinha aqui você já conhece, é o transformador ideal, tá bom?
Então você já conhece isso daí. O transformador ideal, a gente já sabe que ele vai fazer parte do nosso transformador real, tá? Bem, então em termos de relação de tensão é aquilo que você já estudou, né? Você tem aí o E1 sobre E2 de T, é o N1 defim dt sobre N2 defim dt, e aí fica bem tranquilo você recordar aí que é uma relação direta, né? O E1 está para o E2, como N1 está para o N2, tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência, quando a gente considera os fasores, tá? Bom, é uma relação aí que você já conhece, tranquilamente. Tudo bem? Bom, e como que fica a relação de corrente, né? A relação de corrente, ela é válida também ali para o transformador ideal, tá? Onde a gente estudou isso lá no item 1.2.4, você pode olhar lá a apostila, né? Isso vai estar lá. Bom, a gente chegou na época, quando a gente estava estudando o circuito magnético, né? De modelar N1 aqui, né? O circuito magnético do transformador, né? Aqui a força magnetomotriz do secundário, aqui do primário, uma relutância do fluxo do núcleo, e aqui o fluxo mútuo, né? Bem, é isso aí que acontece, né? Esse é o circuito. Se a gente fizer aí o equacionamento para ele fica N1 menos N2, N1 e 1 menos N2 e 2, igual a relutância vezes o fluxo, que é igual também ao N1 vezes o I de excitação. Bem, como que fica no transformador, a relação de corrente, né? No transformador ideal, que faz parte do transformador real? Bom, a gente tem que recordar que agora a corrente I1 ela será composta de duas parcelinhas. Quais são essas parcelas, né? Bom, é a corrente I1 do primário, ela vai ser composta por uma corrente de excitação, que vai ser responsável por estabelecer o fluxo mútuo, né, magnético, e uma corrente I2', que vai ser aí a responsável pela corrente de carga, né? Então a gente observa agora que a corrente no primário tem uma parcela para associar, para criar, né? Tem uma parcela dessa corrente responsável para excitar o circuito, excitar lá, né? Criar o fluxo do transformador, o que não existia no transformador real, ideal, tá? Então, se a gente equacionar aqui direitinho, né? É N1 e 1 menos N2 e 2, né? Igual a N1 e de excitação. Mas sabendo que o I1 é I de excitação e 2', né? Menos N2 e 2, né? Fica igual a N1 I de excitação. Esse I de I2', na verdade, né? Eu esqueci de falar, né? Ele nada mais é que a reflexão da corrente, né? Depois a gente dá uma analisada direitinho, né? Mais para frente. Mas se eu tenho aqui uma corrente I2 e tenho aqui uma corrente I1, é comum chamar essa corrente refletida, tá? Quando eu faço lá a relação de corrente N1 para N2, né? Que eu chamo isso daqui de corrente I2 refletida ao primário. É uma notação, tá? Sem problemas. Então, a minha corrente I1, ela é a corrente de excitação, mais I2'. Observe que isso daqui é só no caso do transformador ideal, tá? Porque faltou a corrente de excitação. E eu tenho essa expressão, N1, I de excitação e 2', menos N2 e 2, né? Fazendo aqui a expansão, a gente consegue aí cortar os termos da corrente de excitação e chegar aí na relação do transformador ideal que você já conhece, relação de corrente. Fica um I2' está para I2, assim como o N2 está para o N1, tanto no domínio do tempo quanto no domínio dos fasores, tá? Então a gente observa que o transformador ideal vai ser aí uma parcela
do meu transformador, o quê? Real, né? Você já aprendeu também, para trás, né, que aquelas quedas por dispersão de fluxo, se a gente colocar uma caixinha aqui, ela é representada por quedas de tensão, né? Quer dizer, as dispersões de fluxo são modeladas por quedas de tensão. Tá? Tá joia? Então a gente já começa a entender um pouquinho do nosso processo de modelagem. Tá joia? Resta a gente saber como que a gente vai, qual é o elemento físico que vai modelar isso daqui. Porque a gente pode pegar essa queda de tensão, colocar uma resistência, pode colocar uma capacitância, pode colocar uma indutância, pode colocar a combinação entre elas. Mas qual é o equipamento, qual é o elemento que realmente representa e pode modelar essas quedas por dispersão de fluxo, essas quedas de tensão? É isso que a gente vai entender um pouco agora, tá? Bem, foi visto, né, então, que o fluxo magnético disperso no primário e secundário está associado a uma queda de tensão. É o EL1 e o EL2, né, que fica aí o N1 dφL1, ou seja, o fluxo disperso no primário, dt. E aí também N2 dφL2 dt é o fluxo disperso no secundário, tá? Lembrando que o fluxo disperso ele vai passar pelo ar, né? O fluxo e a tensão induzida por ele irão variar linearmente com a corrente no primário. Isso é importante, né? Porque quando eu falo que a tensão, que a queda de tensão devido ao fluxo disperso, ela varia linearmente com a corrente, né? Pelo fenômeno que a gente está modelando aí, né? Que ele é disperso pelo ar. Isso torna-se importante porque, né? Porque eu posso usar os elementos R e LC, né? Que são aí de circuitos lineares, para poder modelar o transformador, né? Modelar essa queda de tensão, tá certo? Um esboço aí do circuito magnético, pessoal, considerando a queda de tensão, né? Seria basicamente aí, né? É um N1 I1, né? Num circuito magnético aí com a relutância do ar, tá joia? E aí a gente tem lá da teoria, né, de conversão de energia, que a relutância vezes o fluxo é igual a NI. No caso aqui, né, N1 I1 sobre a relutância do ar é igual ao fluxo disperso no primário, tá joia? Bem, então se eu sei que EL1 é N dφL1 dt, e eu já calculei que esse fluxo ele é N1I1 sobre a relutância, tá? Se eu fizer aí as multiplicações e manipulações, eu chego que a tensão no dispersa, a queda de tensão devido ao fluxo disperso é N1 ao quadrado sobre a relutância dI dt. Isso daí é importante, né? Porque eu acho que você já conhece uma expressãozinha que fala assim, ó, que a tensão em algum elemento é um L dI dt. Isso aí você lembra de alguma parte da teoria de circuito elétrico, né? E se a gente agora chamar essa parcela N1 sobre R0, relutância, né, do ar, N1 ao quadrado sobre a relutância do ar, a gente consegue chamar isso de LL1, ou seja, a indutância de dispersão, tá? Então a gente consegue modelar essa queda de tensão como um L dI dt. Apareceu aí então uma indutância para modelar a queda de tensão devido à dispersão de fluxo, tá? Então é isso daqui, é um L dI dt, tá? Portanto, nós podemos modelar o efeito de queda de tensão devido ao fluxo disperso
como uma queda de tensão em uma indutância de dispersão ou reatância indutiva de dispersão. Tá joia? Então, lá no primário, olha que é interessante, né? A gente está pegando aquele fluxo disperso, né? Lá no secundário, né? Só você lembrar aqui, né? O que você está fazendo, isso é extremamente importante. Tem em mente, né? Que você tem aqui uma parcela de fluxo mútuo, mas também tem os fluxos, né? Há uma parcela de fluxo disperso pelo ar, FL1. E a gente está modelando o quê? Essa parcelinha aqui de fluxo disperso por esse equacionamento. No primário, L1 é L1, né? D1 dt, isso no domínio do tempo, e se a gente trabalhar com fasor, né, a gente tem ali um J ômega L1, tá joia? Que é aí tem os fasores de tensão e corrente no primário, e tem um J ômega L1, né? Se você lembrar isso daqui, isso aqui é uma indutância. A gente pode chamar isso aqui de FL1 também, indutância de dispersão. Então, a gente tem a indutância de dispersão e a reatância, peço desculpas, isso aqui é a reatância, de dispersão no primário. É uma reatância que modela a dispersão de fluxo. Tá bom? A mesma coisa pode ser feita para o secundário. A gente modela a queda de tensão no secundário, tá? Como uma queda, né, de tensão numa indutância. A queda de tensão devido ao fluxo disperso. Tanto no domínio do tempo, quanto no domínio da frequência. Tá bom? Quando a gente trabalha com fasores. Então, a gente acaba aqui, né, de chegar no nosso modelo matemático, tá? Aonde a gente tem agora a inclusão das perdas por dispersão de fluxo magnético, modeladas como uma indutância de dispersão. Chama isso aí de indutância de dispersão. Bom, interessante observar que o fluxo magnético, o modelo do transformador ideal, ele faz parte desse modelo do transformador real, né? E a gente tem aqui tudo que você já estudou até o momento. Tem aqui, né, o E1 e o E2, tá para o N1, tá para o N2. Tem aqui a corrente I2 de carga, né? A gente pode escrever agora, né, que o I2 tá para o I2 linha, assim como N1 tá para N2, é inverso, tá joia? E tem aqui, começa, né, a aparecer aqui agora os modelos, né, que representam essas perdas. Bom, isso daí, então, é só você guardar o seguinte: quando você olhar para o modelo do transformador e ver uma indutância série, ele vai estar representando a queda por dispersão de fluxo, de tensão, né? Queda de tensão. É isso, tá? Ainda falta agora modelar as perdas por efeito Joule, de esterese magnética, corrente de excitação, tá? Mas aí a gente já começa a moldar o nosso modelo matemático. Próximo passo é, então, continuar com a modelagem do transformador real. Fica, então, resguardado o direito de voz e imagem das aulas, né, das videoaulas. Muito obrigado, até a próxima.